Pelos vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari. Editora Artner 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari. Participação especial Luca Silvi. Capítulo 10. Ricominciare. Botucatu, capital nacional do Saci, importante personagem do imaginário popular brasileiro. Dizem nos dias de hoje que não há um morador botucatuense que não tenha visto, pelo menos alguma vez em algum momento da história, mesmo que de relance, essa figura folclórica das mais populares. Foi a agradável, simpática e acolhedora cidade do interior paulista, encravada nas cuestas cheias de lendas e histórias, que o Nono Eugênio adotou como novo lar. Botucatu, que em Tupi-Guarani significa bons ares, traria finalmente tudo o que ele precisava depois de ventos de tantas tormentas e dificuldades. O povoado inicial de Botucatu foi organizado no dia 23 de dezembro de 1843, mas a freguesia só foi promovida à vila no dia 14 de abril de 1855. Assim como aconteceu em todos os rincões do Brasil, nos tempos passados, a chegada das estradas de ferro e dos vapores e apitos das locomotivas anunciou eras vindouras e trouxe progresso, muita inovação e desenvolvimento às distantes cidades interioranas. Aos bons ares daquelas sinuosas terras que no final do século XIX ainda era entreposto comercial e considerada boca do sertão paulista, não foi diferente. Pelos trilhos e dormentes que ali eram instalados com vigor e efervesciam a sua economia, seriam transportadas não apenas milhares de sacas de café até o porto de Santos, mas todas as outras riquezas que fossem produzidas em sua fértil região. A estrada de ferro Sorocabana foi estabelecida no dia 2 de fevereiro de 1870 por um grupo de fazendeiros e comerciantes da região de Sorocaba, interior de São Paulo, sob o comando do imigrante austro-húngaro Luiz Mateus Mailaski, que tinha considerável experiência na área de engenharia. Sorocaba vivia, desde 1860, uma época áurea na sua economia, ventilada pelas plantações de algodão que eram exportadas para a Europa, já que o sul dos Estados Unidos, um grande produtor, enfrentava a Guerra de Secessão. Os fazendeiros sorocabanos, portanto, precisavam de um escoamento eficiente do seu produto a fim de que seus lucros viessem a alcançar ainda mais rentabilidade. O primeiro trecho da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana entrou em operação no dia 10 de julho de 1875. Alguns anos depois, no dia 25 de setembro de 1882, a corporação obteve autorização do governo de São Paulo para estender sua malha férrea até a promissora cidade de Botucatu. Com a ferrovia, muitos postos de trabalho foram gerados nos novos troncos e ramais, pois era preciso criar uma rede de apoio e mão de obra capaz de construir oficinas de reparo de maquinários, escritórios e também alojamentos para os operários que se revezariam para abrir túneis, erguer pontes, de modo que as locomotivas pudessem abraçar as íngremes colinas botucatuenses. Essas notícias oníricas atraíram muitos imigrantes, como Nono Eugênio, que passou a integrar por um tempo o quadro de uma legião de pessoas que construíram suas vidas sobre as estradas de ferro. As ofertas de trabalho eram bastante democráticas quanto à escolaridade e os benefícios muito atrativos, incluindo um bom salário e até moradia. Passei muito tempo me perguntando como e quando Nono Eugênio teria saído de Vitória, no Espírito Santo, rumo especificamente a Botucatu, em São Paulo. Segundo relatos de familiares, foi por influência de um tio que ele teria conseguido trabalho remunerado na Sorocabana.
Por outro lado, pelo que se sabe, a família Giodi, capitaneada por Giuseppe, não tinha parentes estabelecidos em terras brasileiras. A tradição oral tem suas contradições, mas é uma fonte extremamente necessária e valiosa quando queremos revisitar os afetos e as histórias dos nossos ancestrais. Ela precisa, portanto, ser considerada como elemento balizador e contextual nesse processo e se manter viva entre e através dos seus descendentes. Obviamente que, em se tratando de genealogia, o caminho será sempre perene e dinâmico, pavimentado e pontuado por inúmeros questionamentos, interrogações, suposições e quebras de paradigmas, com constatações que podem ou não ser conclusivas, a depender da quantidade de documentos disponíveis e que venham a ser levantados para o embasamento das histórias afetivas que vão atravessando as gerações. Palmilhar e recontar com coerência uma história de vida que foi feita de várias outras histórias e que galgou seu lugar em tempos, espaços cravados em um universo de mais de 100 anos atrás, é um processo bastante complexo e desafiador. Quando estava à procura mastodôntica do maior número possível de documentos que pudesse acolher todo esse contexto afetivo e memorial e me ajudasse a encaixar peças soltas da nossa trama familiar, meu primo William Jorge, também apreciador de histórias e origens de família, me encaminhou alguns textos sobre o comendador José Jorge, fundador de Quatá, interior paulista. Achei curioso o fato da coincidência quanto ao sobrenome e, mesmo sabendo que provavelmente não havia relação consanguínea, resolvi pesquisar um pouco mais sobre a sua história de vida. Cheguei então à conclusão de que não se pode falar das estradas de ferro da Sorocabana sem trazer à memória os feitos e trajetória deste engenheiro e grande empreendedor italiano originário de Lucca, na Toscana. Mas como e quando a história do nono Eugênio Giodi poderia ter se cruzado com a de José Giodi? José Giodi foi um homem de qualidades humanas e profissionais extraordinárias. Não só foi o responsável por construir 1.000 quilômetros de estradas férreas nacionais, aquedutos, linhas de telégrafos, como também ficou conhecido por ser o idealizador de usinas de eletricidade, fundador de fazendas que se perdiam de vista, sempre priorizando e valorizando o emprego de mão de obra italiana. É interessante destacar que em suas propriedades rurais tinha a futurista preocupação de preservar extensas faixas de mata nativa e ciliar. Para ele, só assim não haveria mudança no clima e estações das chuvas, que, se alteradas, atrapalhariam a produção agrícola. Era um homem acolhedor, generoso, muito correto e honesto, que cumpria religiosamente os prazos no trabalho, que tratava seus funcionários com muito respeito, generosidade, proximidade e cordialidade, sempre investindo em bons salários, alojamentos e moradias dignas. Como era engenheiro, montou uma companhia que prestava serviços e oferecia suporte à Sorocabana na construção e ampliação de sua malha ferroviária. José Giodi projetou a criação não só das estradas de ferro de várias cidades paulistas, a exemplo de Botucatu, Ibirarema, Palmital, Ourinhos e Salto Grande, onde montou uma serraria que gerou muitos empregos, como também na linha de Imperatriz, do Espírito Santo. Esta experiência em terras capixabas ocorreu através de convênio com o governador Muniz Freire e justamente entre os anos de 1894 e 1895, quando o nono Eugênio estava por lá. O ramal de Imperatriz uniria o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Creio que pode ter sido através do contato com José Giodi pelas bandas de Vitória que nono Eugênio decidiu então pela mudança para Botucatu. Vale lembrar que Vitória foi o último lugar que ele passou antes de partir para São Paulo.
Penso que esta hipótese não só traria uma luz sobre como e quando aproximadamente o Nono Eugênio teria se transferido para Botucatu, como também justificaria os relatos familiares de que o trabalho na Sorocabana foi conquistado por influência de um tio. Fazendo desta possibilidade um fato, como os italianos José Giorgi e Eugênio Giorgi compartilhavam o mesmo sobrenome, é provável que tenha havido alguma identificação natural e uma relação de proximidade e intimidade tenha sido criada entre eles. O empreendedor altruísta José Giorgi era 14 anos mais velho que o nono, levava o mesmo nome do seu pai, a tradução de Giuseppe José, e também tinha uma irmã que se chamava Teresa, nome da mãe do Nono Eugênio. Tendo conhecido José Giorgi ou não, a verdade é que Botucatu mudaria a história do Nono Eugênio para sempre. Quando chegou à cidade das Cuestas, era um rapaz bastante charmoso. Tinha por volta de 1,70 m de altura, era forte, o rosto angular, os traços bem desenhados e seus olhos eram tão verdes que resplandeciam, emoldurando sua bela face. Estava na casa dos 20 anos quando conheceu a Nona Olívia. Seu coração bateu mais forte quando a viu pela primeira vez. Não poderia ser diferente. Ela era uma moça bem alta e encorpada, estatura de 1,80 m, pernas grossas, tronco e braços alongados, cabelos bem lisos e claros, face alva, com bochechas coradas, enfeitada por olhos extremamente azuis que mais pareciam as águas do Atlântico que ambos haviam deixado para trás. Ela tinha menos de 20 anos quando se conheceram. Foi no vapor La France, pelo Porto de Santos, que a Nona Olívia e sua família chegaram ao Brasil no dia 6 de maio de 1887, embarcados em Gênova, para trabalhar em propriedades rurais. Vieram de Udine, na região de Friuli-Venezia Giulia, norte da Itália, de acordo com relatos familiares. A Nona Olívia contava num sotaque carregado que sua mãe, Ângela Miotto, nascida em 1851, e seu pai, Giacomo Boccalon, nascido em 1845, eram de ascendência austríaca e húngara. Quando desembarcaram do La France, a mãe Ângela, o pai Giacomo e sua irmã Maria, que nasceu em 1883, estavam respectivamente com 36, 42 e 4 anos de idade. É provável que Ângela Miotto tenha vindo para o Brasil com um irmão mais novo, chamado Ângelo Miotto, conforme sugestão da árvore genealógica da família Miotto. Ângelo Miotto, nascido em 1854, desembarcou do La France em Santos na mesma data que a possível irmã Ângela e a sobrinha Nona Olívia. Veio aos 33 anos com a mãe Caterina Matiuzzo Miotto, que tinha 57 anos, era viúva e nasceu em 1830, a esposa Lucia Nardo Nodi, que estava com 32 anos e nasceu em 1855, o filho Luigi Miotto, que tinha 1 ano e nasceu em 1886, e a filha Maria Miotto, que tinha 3 anos e nasceu em 1884. Já no Brasil, no estado de São Paulo, segundo informações de sites de genealogia, Ângelo Miotto e a esposa tiveram as filhas Paulina Miotto, nascida em Aguaí em 1891 e falecida em 8 de outubro de 1954, na cidade de São José do Rio Pardo, e Delfina Miotto, nascida em São Carlos em 22 de junho de 1893. Vale lembrar que todos os anos de nascimento dos membros italianos, tanto da família Boccalon quanto da família Miotto, são aproximados. Pode haver minúsculas variações, para menos, a depender da data de nascimento. O cálculo foi feito a partir do cruzamento das idades inseridas na lista da Hospedaria de Imigrantes, disponível no site do Arquivo Público de São Paulo, e a data do desembarque em Santos. Os familiares relatavam que Nona Olívia, cujo nome original era Oliva, segundo a lista da Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo, o extrato de seu casamento religioso com Nono Eugênio, nasceu em 1887. Na referida lista consta que ela tinha 1 ano ao chegar em Santos em 6 de maio de 1887.
Creio que crianças de cola migradas com menos de um ano pudessem ser identificadas ou classificadas por esta faixa etária e não por meses. Como ela se casou com Dona Eugênia em outubro de 1906, aos 19 anos, de acordo com familiares e com o registro civil, deve ter nascido de fato em 1887 ou ainda nos meses finais, novembro e dezembro de 1886, o que, de qualquer forma, corrobora com a hipótese levantada sobre as crianças lactantes emigradas. Primeiro, passou com seus pais pela antiga cidade de Belém do Descalvado, onde sua irmã Caterine nasceu. Acho provável que em Descalvados, Bocalon tenham trabalhado em uma fazenda chamada Sertãozinho, de propriedade de Vicente Queiroz, neto do barão de Limeira, que absorveu mão de obra italiana. Posteriormente, Nona Olívia, com aproximadamente 9 anos, e a família foram para fazendas na região de Chaparral, em Rubião Júnior, distrito de Botucatu. Há relatos familiares de que os Bocalon, o sobrenome original era provavelmente Bocolon, tinham parentes estabelecidos na região de Padinho, município vizinho a Botucatu. Inclusive, na lista da hospedaria de imigrantes, há a informação de que a bordo do vapor La France, além da família de meu trisavô Giacomo Bocalon, que recebeu por auxílio após desembarque a quantia de pouco mais de 191 mil réis, que corresponde a aproximadamente 4 mil reais atuais, estava também a família de Sante Bocolon. É possível que houvesse parentesco entre eles. Mas após se fixarem no interior paulista, as filhas de Giacomo Bocalon e Ângela Mioto, já adultas, se casaram. Olívia Bocalon e Caterine Bocalon se uniram respectivamente a Eugênio Jorge e Luiz Cassinelli em Botucatu, e Maria Bocalon a Antônio Cabino, cujos familiares residiam na cidade paulista de Piraju. Maria Bocalon e Antônio Cabino se mudaram para a Argentina após o casamento, porém, nunca mais voltaram e nem deram notícias. A grande maioria dos italianos que vieram para São Paulo foram encaminhados para as ricas propriedades cafeeiras do interior. Em um período de 15 anos, a partir de 1874, quase 50% dos mais de 300 mil italianos que entraram em terras brasileiras se fixaram em São Paulo. Abre aspas. No período de grande atração das fazendas de café de São Paulo, entre 1886 e 1914 aproximadamente, o primeiro porto de desembarque dos imigrantes passou a ser o de Santos. Fecha aspas. Francisqueto, 2014, página 22. O primeiro grande contingente de italianos chegou a São Paulo em 1882 no vapor Colombo. O governo paulista estimulava veementemente a vinda de novos imigrantes com programas de subvencionamento que abasteceriam prósperos latifúndios cafeeiros do estado. Os fazendeiros paulistas estavam com necessidade e urgência de incluir em suas terras braços resistentes para o plantio e cuidado das lavouras de café que movimentavam a economia do país de outrora. Então, não tinham interesse nem consentiam com a ideia de que fossem criados núcleos coloniais. Esses assentamentos de imigrantes até seriam organizados, mas fora das áreas favoráveis às extensas glebas. Emergiram no entorno de rios e estações ferroviárias, em regiões com solo geralmente fecundo para a plantação de cereais e raízes tuberosas. Com o tempo e através da negociação desses produtos, houve considerável desenvolvimento do território em que foram instalados. Prado, Maschio, 2006, página 3. Assim como no Espírito Santo, nas fazendas de café paulistas, as dificuldades eram gritantes. Então, por conta da complicada vida campesina do interior de São Paulo, muitos imigrantes acabaram partindo para a capital e se aventuraram em atividades diversas, das artesanais às industriais. Comercializavam massas, sucatas, vidros e fizeram história, sobretudo no processo de mecanização da capital paulista.
Nos primeiros anos do século XX, havia por volta de 50 mil operários no cenário fabril de São Paulo, e cerca de 90% desse contingente era constituído por italianos. São Paulo, conheça a nossa gente, italianos, 2021. Em 1902, com o Decreto de Prinetti na Itália, os programas que bancavam a vinda de levas de camponeses passaram a ser considerados uma prática ilegal, o que reduziu o fluxo migratório drasticamente. Mas, com o fim dos conflitos gerados pela Primeira Guerra, as lavouras cafeeiras se restabeleceram, o que promoveu um novo boom demográfico. 2 anos antes da quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida em 1929, os patrocínios para a transferência de novos imigrantes foram permanentemente extintos e o fenômeno da emigração, então, passou a ter foco mais urbano do que rural. A língua italiana, falada e escrita, estava por todos os cantos da Pauliceia desvairada, assim como seus costumes, sua emotividade exacerbada e a música tão requintada e absolutamente necessária. Entre as famílias que se fixaram especialmente na numerosa colônia italiana da cidade de São Paulo, as músicas e óperas interpretadas por Enrico Caruso e Beniamino Gilli, conterrâneo do Nono Eugênio, afagavam suas dores, dificuldades e saudades regularmente aos finais de semana. Mas entre os colonos italianos, como Nono Eugênio e Nona Olívia, que se mantiveram firmes na vida dura de trabalho árduo pelas inúmeras fazendas de café do interior paulista, a trilha sonora da força e da coragem emanada por suas almas resilientes precisava ser sempre contemplada e renovada a cada manhã de labuta pesada no campo. Despertavam antes do sol nascer, faziam uma pausa entre 8 e 9 da manhã para o almoço e só descansavam a enxada quando o sol repousava na linha do horizonte. Havia tanto a se fazer pelas ruas e tuias de café que creio que não houvesse tempo para pensarem continuamente nas dores da Itália que tinha forçosamente ficado para trás. Os Noni Eugênio e Olívia contraíram matrimônio na cidade de Botucatu em plena segunda-feira, no dia 15 de outubro de 1906, e tiveram por testemunhas os italianos Antônio Michelin, que tinha 57 anos, e Sebastião Camille, 40 anos. Ele estava com 26 anos e ela com 19 anos. O casamento religioso está registrado no livro de matrimônio número 165, de 7 de fevereiro de 1904 a 3 de dezembro de 1910, folha 27, sob o número 4722 da paróquia Santana, matriz de Botucatu. Segundo certidão emitida pela Arquidiocese de Botucatu, na margem esquerda consta que Eugênio Giorgio, o sobrenome está no italiano original, e Oliva Bucalon receberam a bênção matrimonial do vigário italiano Pasqual Ferrari, que era conhecido por ter um temperamento tolerante, humanista e pelo caráter exemplar. Provavelmente, pelo teor do extrato do casamento, Nona Olívia não foi batizada quando nasceu na Itália, mas sim momentos antes do casamento. Ele relata que, aos 15 de outubro de 1906, nesta matriz, batizei e pus os santos óleos, depois de feitas as diligências de estilo em minha presença e das testemunhas Sebastião Camille e Antônio Michelin, receberam em matrimônio Eugênio Giorgi e Oliva Bucalon, ele filho de José Giorgi e Teresa Fiorani, e ela de Giacomo Bucalon e Ângela Miotto. O contraente nasceu e foi batizado em Recanati, província de Macerata. A contraente nasceu em Piemonte, em Vório, Itália, e são fregueses desta. O vigário, Pasqual Ferrari.
Em uma relação pautada de sobrepunjante e aprazível respeito, foram sempre extremamente confidentes e companheiros ao longo de toda a vida de casados. Eram muito parecidos na personalidade reservada, embora a Nona Olívia fosse mais introspectiva, como também nos gostos e nos hábitos. Tratavam as pessoas bem, mas sem nenhum chamego, e agiam de forma extremamente sincera e honesta. Trabalharam muito nas roças e cafezais pelo estado de São Paulo, onde delinearam uma história de vida de sucesso, banhada a rios caudalosos de perseverança, abnegação e muita união. Obviamente, enfrentaram percalços que naquele tempo se faziam mais do que presentes na vida de qualquer família sem posses e sem lastro. Mas nunca desejaram mais do que o necessário e transmitiram com muita maestria e sabedoria, sempre de mãos dadas, incalculáveis valores e legados às gerações vindouras, constituídas de filhos, agregados, netos, bisnetos e tataranetos que se distribuem pelo Brasil e pelo mundo. Viveram por um período, após o casamento, na vila de funcionários que trabalhavam para a Companhia Estrada de Ferro Sorocabana, em Botucatu. Algum tempo depois de casados, tiveram o primeiro filho, José Jorge, que nasceu no dia 5 de outubro de 1908. Quando completaram 3 anos e meio de vida conjugal, veio ao mundo no dia 9 de julho de 1910 o segundo filho do casal, Jacob Jorge. Nessa altura da história do Nono Eugênio, seu sobrenome original, George, já havia sido alterado para Jorge. E, como relatado, acredita-se que a mudança tenha ocorrido em seu registro civil de casamento. Foi nessa casa, que ficava na vila de funcionários que prestavam serviços à extinta Companhia Estrada de Ferro Sorocabana, no Capão Bonito, em Botucatu, que no dia 27 de setembro de 1912, uma sexta-feira, às 7h30, minha avó paterna Teresa Jorge nasceu. Era formosa como uma boneca, pele alvíssima, cabelo fininho, rosto ligeiramente redondo, enfeitado por traços suaves e lindos olhos verdes herdados do nono. Ela foi batizada quase 2 meses após o nascimento na paróquia Santana, Catedral de Botucatu, pelo mesmo Monsenhor que havia celebrado o casamento dos seus pais, os Noni Eugênio e Olívia. O registro de seu batismo encontra-se no livro número 111729 LC, de 28 de setembro de 1912 a 19 de abril de 1913, folha 39, número 117. Na margem esquerda do documento, sob o número 34375, consta que aos 9 de novembro de 1912, nesta matriz, o reverendo Monsenhor Pascoal Ferrari batizou solenemente a Teresa, nascida em 1912, filha de Eugênio Jorge e de Dona Olívia Bucalon, residentes nesta paróquia. Foram padrinhos Ângelo Scarpim e Dona Maria Joana, pelo vigário Pascoal. Como sinto saudades da sua companhia e da sua presença sempre doce e amável. Lembro-me muito da mão carinhosa que penteava e afagava meu cabelo e da voz suave e melodiosa que cantava e encantava meus ouvidos pueris. Eu adorava, no auge dos 5 anos de idade, ouvir meu nome sendo chamado com aquele timbre entoado, inconfundível, influência da língua-mãe de seus pais. Mas após o nascimento da avó Teresa, o Nono Eugênio, já traumatizado com tantas perdas que tivera ao longo da vida, resolveu deixar o emprego e, portanto, a moradia da vila de funcionários da Sorocabana, porque seu filho do meio, Jacob, quase foi atropelado por uma das locomotivas da companhia que transitavam ao lado da vila. Após esse incidente, foram trabalhar na lavoura, na cidade de Itatinga, que em tupi-guarani significa pedra branca, sedimentos presentes abundantemente na composição geológica do município. Em Itatinga, que está localizada nas adjacências de Botucatu e Avaré, nasceram o 4º e 5º filhos de Nono Eugênio e Nona Olívia,
Camela Jorge, no dia 16 de julho de 1914, e Antônio Jorge, no dia 29 de março de 1918. Dos 7 irmãos de minha avó Teresa, foram os que eu mais convivi e deles guardo ótimas memórias. Tia Camela povoa com muita clareza e afeto as minhas lembranças, especialmente porque só me chamava de criatura. E como eu gostava dessa alcunha! Estava todos os dias na casa da minha avó Teresa, em Salto Grande, agradável cidade do interior paulista que viria abrigar o Nona Eugênia, a Nona Olívia e uma parte generosa de seus descendentes já no período da aposentadoria. Sempre foi uma mulher muito à frente de seu tempo. Falava baixo, porém coragem, sinceridade e destemor não lhe faltavam. Nunca quis se casar e praticava hábitos alimentares veganistas, defendendo de maneira ferrenha toda e qualquer espécie de animais, de uma coruja a um cavalo. E comprava muita briga por seu ativismo em prol da causa animal. Apesar da couraça de durona, era uma pessoa sensível, amava poesia, música e tocava vários instrumentos como teclado, piano, violão, órgão e sanfona. Foi a primeira pessoa da numerosa família George, fervorosamente católica, a se converter muitos anos depois de seu nascimento para o protestantismo e terminou a vida no espiritismo. Tio Antônio marcou as várias gerações da família pela sua simpatia, alegria, sorriso espontâneo, franco e pela personalidade agregadora. Ainda me lembro das suas gargalhadas. Era o protótipo da alma e da cultura italiana de seus pais, tão pautada na emoção e na sensibilidade. Gostava de casa cheia e mesa farta e certamente sempre será lembrado pela sua extraordinária fé e pelo dom da música. Era um excelente escritor, foi regente de corais das igrejas presbiteriana da Fazenda Brumado em Salto Grande e metodista em Ourinhos e tinha uma eloquência magnífica ao compartilhar os mais variados temas e assuntos da Bíblia. Mas depois de passarem os anos de 1914 a 1919 em Tatinga, o Nona Eugênia e a Nona Olívia se fixaram por um período em áreas rurais de uma comunidade chamada Luiz Pinto. Lá tiveram o filho João, que acabou falecendo com poucos dias de vida após um parto difícil. Também foi nesse povoado que foram surpreendidos por um aterrorizante e raro tornado que devastou várias localidades do interior paulista. Obviamente, a situação do Brasil na época em que a família George se estabeleceu em Tatinga estava um tanto quanto complicada. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, reduziu o valor do café, que era o principal propulsor da economia brasileira. Entre 1916 e 1917, o panorama de rentabilidade deste produto flutuou no mercado internacional. Ora, os lucros se expandiam com a comercialização do café aos Estados Unidos e Europa em 1916, ora se arrefeciam, como ocorreu em 1917. Com os ânimos exaltados nos campos de batalha, a Inglaterra acabou derrogando seus pedidos e os Estados Unidos reduziram suas atividades de compra de insumos e mercadorias provenientes do estrangeiro. O encerramento dos conflitos no ano de 1918 possibilitou paulatina reconstituição das relações comerciais no mercado mundial, havendo assim, com a exportação cafeeira, um maior ágio para os cofres do Brasil. Neves, 2021. O café foi implantado em solo nacional por Francisco de Melo Palheta. Apesar de ter sido introduzido no Pará, foi nas terras do Rio de Janeiro que houve a efetivação de uma lavoura mais estruturada. Nos últimos anos do século XVIII, bairros famosos da capital do Rio de Janeiro, como a Barra da Tijuca, eram só cafezais. A região de Cantagallo e Vassouras, no interior do Rio, se destacava, assim como Juiz de Fora e Muriaé, na zona da Mata de Minas. Mais ou menos por volta de 1850, a região do Vale do Paraíba praticamente liderava o mercado nacional.
No entanto, os frutos gerados naquela região nos últimos anos do século XIX já não floresciam como outrora, e a produção entrou em declínio por diversas razões, mas principalmente pela falta de um manejo consciente do solo. As terras, portanto, acabaram esgotando, e é aí que despontam as plantações cafeeiras do oeste de São Paulo, que sucederam às culturas primárias fluminenses e também otimizaram, impulsionaram e expandiram o lucro nacional, atraindo muitos compradores internacionais. Souza, 2021. Os fazendeiros, então, deste fértil quinhão do interior do estado, que inclusive possuíam considerável influência política, passaram a investir cada vez mais na cafeicultura, deixando de lado as plantações da cana-de-açúcar, cujo preço estava em queda. Os latifundiários paulistas tinham um olhar mais criterioso quanto ao plantio dos preciosos cafezais, que eram paulatinamente fiscalizados. Não é exagero afirmar que São Paulo, portanto, regia a economia do Brasil com seus milhares de pés de café. A família de Giuseppe Giotti, capitaneada agora no Brasil em terras paulistas por Nono Eugênio e Nona Olívia, estava sempre se mudando, emigrando ou peregrinando de uma fazenda para outra em busca de melhores salários e condições de trabalho. Como havia muita oferta de mão de obra imigrante, os salários nas fazendas eram baixos. Isso colaborava para que a rotatividade de pessoal fosse grande. Dona Eugênia e a família passavam no máximo 2 anos em cada lugar e durante toda a vida buscaram nos campos de São Paulo a única coisa que seus ancestrais campesinos italianos queriam de seu país de origem: sobreviver dignamente do seu trabalho. Com o passar do tempo e com a força dos seus braços, foram conquistando o essencial para a sua sobrevivência e a de seus filhos, que também se embrenhavam pelas ruas de café, os ajudando na coleta dos frutos pelos trilhos abertos na plantação. Produziam e cultivavam alimentos para sua subsistência, sendo que uma parte poderia ser comercializada, inclusive com o patrão, que quase sempre pagava valores injustos. Para os fazendeiros de café, era bastante proveitoso contratar uma família numerosa de imigrantes, especialmente porque nos períodos de coleta teriam, além do chefe, muitas outras mãos disponíveis para a panha, sem, portanto, a necessidade de empregar mão de obra complementar. As crianças geralmente coletavam os frutos da seção inferior e as mulheres da seção central do arbusto. Para o patriarca, este sistema também tinha lá seus benefícios, pois se todos os familiares estivessem envolvidos na colheita, o montante de café extraído seria infinitamente maior, o que alavancaria o seu lucro. Gonçalves, 2014, página 300. À medida que os Giotti foram se mudando, novos filhos nasceram pelas fazendas de café paulistas. Em Ipaussu, vieram ao mundo a 7ª e 8ª filhas de Nono Eugênio e Nona Olívia, Ângela Jorge e Angelina, no dia 6 de setembro de 1920, e Maria Jorge, em 5 de agosto de 1925. Com uma vida em um tempo em que as coisas eram tão complicadas, não era natural e tão pouco fácil para as crianças da família Giotti iniciarem a vida escolar. As fazendas não tinham locais, em sua maioria, para tal função. Então, Nono Eugênio e Nona Olívia resolveram que minha avó Teresa e seu irmão Antônio deveriam passar um tempo na cidade de Botucatu para que ambos pudessem, pelo menos por um período, frequentar a escola primária. Durante essa fase, minha avó e seu irmão viveram com os tios maternos Caterine Bocalon, carinhosamente chamada de tia Catina, e seu esposo Luiz Cassinelli. Luiz Cassinelli era natural da província de Pavia, na Itália. Luigi, nome original, nasceu em 21 de junho de 1892 e faleceu no dia 11 de agosto de 1974, aos 82 anos. Está enterrado no cemitério Portal das Cruzes, no município de Botucatu.
Tinha 8 anos quando chegou ao Brasil com os pais José e Augusto Cassinelli e a irmã Maria Cassinelli. Todos trabalharam no cultivo de café. Tio Luiz se instalou no distrito de Rubião Júnior, no início chamado de Capão Bonito, comprou um sítio e devotou-se à cafeicultura e criação de gado. Ele e tia Catina, nascida em Belém do Descalvado, tiveram muitos filhos. Ernesto Cassinelli, Augusto Cassinelli, Giacomo Cassinelli, Geraldo Cassinelli, Judite e Regina Cassinelli Costa, Lourdes Cassinelli Macchi, Josefa Cassinelli Baldini, Esmeralda Cassinelli Scamino e Rubens José Cassinelli. Estes foram os únicos primos que conviveram com minha avó Teresa Jorge e seus irmãos. Todos os filhos de tia Catina e tio Luiz cresceram na fazenda Capão Bonito, que tinha como terras vizinhas as propriedades das famílias italianas Michelin e Rossetto. Tio Luiz Cassinelli era bastante popular em Rubião Júnior. Uma das ruas do distrito leva seu nome. Era muito alegre, adorava compartilhar histórias, pescar e praticar bocha. Ele e o nono Eugênio tinham muitas afinidades e desfrutaram de uma amizade sincera ao longo da vida. Tia Caterine, que faleceu aos 95 anos e está enterrada junto do tio Luiz no cemitério Portal das Cruzes, em Botucatu, sempre foi presente na vida dos filhos de Nono Eugênio Jorge e Nono Olívia Bocalum, seus únicos sobrinhos. Atualmente, a fazenda Capão Bonito é de Nelson Ibrahim Maluf El-Haj. Ela foi vendida a Maluf por volta da década de 60, mas ainda é administrada por membros da família Cassinelli. Seu nome foi alterado após a venda para Fazenda São Pedro. Eram muitas as boas lembranças da minha avó do tempo em que viveu com os tios. Falava da escola e da professora Elvira Panis, cheia de saudosismo. Sua assiduidade e disciplina escolar se mostraram tão notáveis que a professora Elvira tentou convencer o nono Eugênio de que ela deveria ser encaminhada para São Paulo a fim de dar prosseguimento aos estudos. Um dos seus maiores sonhos era ter se tornado professora, mas a vida e o destino lhe reservaram outros caminhos. E embora tenha passado por lutas e provações, sempre foi uma pessoa feliz, resiliente, sábia, prudente, pacífica e de uma fé inabalável. Amava a Bíblia e seus preceitos e ensinou a muitos a arte de viver bem, sem luxos e hábitos nababescos e de ser grata, mesmo com dificuldades e poucos recursos materiais. E o sonho que era dela transformou-se no sonho de muitos de seus descendentes, que fizeram e fazem de sua vida profissional na educação básica e superior um constante ato de alegria, amor e abnegação. Mas do tempo com os tios, ela ainda se lembrava com entusiasmo das festas religiosas como as de Santo Antônio, que ocorriam de Rubião Júnior a Pardinho, e da expectativa pela espera das comemorações que juntavam a comunidade italiana das fazendas em Botucatu para fazer o maceramento com os pés ou ritual da pisa das uvas e produzir o vinho santo, tão venerado nas famílias italianas e obviamente que entre os Jorge não poderia ser diferente. Como a religiosidade sempre esteve presente na família, a missa aos domingos era programa sagrado e garantido. Minha avó amava a maravilhosa igreja de Santo Antônio em Rubião Júnior, distrito de Botucatu, que foi inaugurada depois do período em que ela e seu irmão Antônio moraram com a tia Caterine Bocalon e o tio Luiz Cassinelli. A igreja de Santo Antônio foi erigida no topo de uma colina que tem pouco mais de 900 metros de altura. Sua criação teve como inspiração uma experiência de amor e fervor cristão. O imigrante italiano Arcangelo Frederico, devoto de Santo Antônio, no início do século XX, galgava aquele outeiro diariamente assim que anoitecia, com o intuito de iluminar uma pequena candeia em louvor ao santo pelo restabelecimento de sua amada mulher, que havia sido acometida por uma séria enfermidade.
Esse lindo gesto de fé e devoção se perpetuou pelas gerações vindouras. Seu neto manteve o costume do avô Arcângelo Frederico de subir o morro e acender a candeia em louvor às graças alcançadas. Segundo a tradição, no dia do falecimento de Arcângelo, em 1923, no local onde ele, noite após noite, cumpria seu ritual, brotou inesperadamente um clarão avistado por vários moradores das cercanias. No lugar em que iluminava a lanterna, foi erguida uma capelinha que acolhe uma imagem do santo. Antes que as obras da igreja fossem iniciadas, o morro foi implodido com o intuito de alinhavar a base para a edificação. Todos os apetrechos necessários para a construção foram deslocados para o alto do monte pelos habitantes da região, que utilizaram para isso lombo de animais e carroças. A arquitetura da igreja foi idealizada pelo imigrante português Manuel Álvaro Guimarães, que se inspirou no Castelo de Guimarães, em Portugal. A construção demorou por volta de 8 anos para ser concluída e a inauguração do templo ocorreu no dia 13 de junho de 1932. Após a temporada com os tios Caterine Bocalon e Luiz Cassinelli em Botucatu, minha avó Teresa e seu irmão Antônio voltaram a viver com os pais, Nono Eugênio e Nono Lívia. Foram para a fazenda Jacutinga, na região de Campos Novos Paulista, por volta de 1927. Mas as visitas a Rubião Júnior em Botucatu seriam sempre frequentes. A fazenda Jacutinga possuía uma extensão de 1.000 alqueires e foi o primeiro assentamento organizado nas redondezas. Rodolfo Lara Campos comprou as glebas com o intuito de lá plantar milhares de pés de café. No início, tudo era mata virgem, mas com o trabalho de seus pioneiros irromperia por aquelas matas, tempos depois, o município de Pompeia. Foi nessa fazenda que nasceu a última filha do Nono Eugênio, Paulina, no dia 24 de janeiro de 1927. No ano seguinte, a família partiu para Guabiroba, em Ribeirão do Sul, que acolheria os serviços braçais dos George por mais de uma vez ao longo de sua história. Ficaram apenas os primeiros meses do ano de 1928, para depois partirem para Ocauçu, que do tupi-guarani significa Casa Grande, onde permaneceram até 1931. Mesmo que no ano de 1929 o preço do café tenha sofrido os baques da grande crise que se instalou nas transações acionárias estrangeiras, com o valor da saca reduzindo quase 100%, as fazendas da microrregião por onde a família George se deslocava constantemente continuavam investindo na cafeicultura. O governo brasileiro chegou a incinerar por volta de 80 milhões de sacas de café para reduzir a disponibilidade do produto no mercado e, consequentemente, alavancar o seu preço durante o período de instabilidade. Neves, 2021. É importante destacar que dos anos finais do século XIX até o ano de 1930 aproximadamente, o pleito para a liderança do Brasil era definido ora pelos barões do café de São Paulo, ora pelos pecuaristas e produtores de leite de Minas Gerais. A denominada política do café com leite se fragilizou com a atribulação do mercado internacional. Depois de 1930, com a posse de Getúlio Vargas, houve da parte do pai dos pobres e mãe dos ricos, como era conhecido, a criação de medidas de amparo à produção e, aos poucos, o café conseguiu reaver sua valorização no mercado estrangeiro. Vallone, 2009. A cidade de Palmitau, por exemplo, bem próxima aos distritos rurais por onde os George viveram, chegou a escoar em 1930 pelos trilhos da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana 3.000 toneladas de café, e assim permaneceu por um bom tempo. Foi a vizinha cidade de Ibirarema, na época Paudalho, que abrigou a família George durante os anos de 1932 e 1933, logo depois de sair de Ocauçu.
O simpático, agradável e acolhedor município de Ibirarema surgiu muito próximo de um rio chamado Paudalho, que dava nome ao povoado inicial. Suas prósperas terras, sempre fecundas e abundantes, foram palmilhadas não só por Nono Eugênio, Nono Olívia e alguns de seus descendentes, mas por meus ancestrais maternos, os italianos Gambari, original Gambarim, vindos de Verona, no Vêneto, que por lá também se fixaram. Por volta de 1913, os moradores do assentamento inicial resolveram se deslocar para as adjacências da estrada de ferro que ali se instalava, deixando para trás os primórdios do aldeamento que praticamente não existe mais. O nome atual só foi alterado em decreto do ano de 30 de novembro de 1944. Depois de trabalharem por 2 anos em Paudalho, a família George retornou a Guabiroba e ficaram por lá de 1934 até 1936. Nesta comunidade havia um ponto de missão protestante liderado pela Igreja Presbiteriana Independente que era frequentado pela família George. Foi nessa denominação religiosa que, em 1934, houve a conversão de Nono Eugênio, Nono Olívia e de seu quinto filho, Antônio Jorge, para o protestantismo. O Nono Eugênio e a Nono Olívia fizeram sua profissão de fé na referida igreja perante o pastor pernambucano reverendo Simeão Cavalcante Macambira. Já a conversão dos demais integrantes da numerosa família George se daria aos poucos no próximo destino. Com os filhos agora adultos, o patriarca Eugênio e a matriarca Olívia se transferiram para a fazenda Brumado, na bela cidade de Salto Grande, localizada às margens do Rio Novo, afluente do rio Paranapanema. É nessa fazenda que a história de minha avó Teresa George e de seu tão amado irmão Antônio se amalgama para sempre com a dos portugueses mineiros Freire, então proprietários da promissora Brumado. Os Noni, Eugênio e Olívia, a essa altura da vida, estavam na casa dos 50 anos de idade, mas ainda demorariam alguns bons anos para dar o tão merecido descanso à pele branquíssima, judiada pelo trabalho contínuo ao sol, as mãos calejadas e a coluna envergada dos dias a fio que passaram junto dos 8 filhos, empunhando a enxada, a foice e a peneira pelos cafezais de São Paulo. A cada ponto de parada em suas andanças pelo interior paulista, poucas coisas materiais foram levadas nos velhos e desgastados baús, um dia embarcados do outro lado do Atlântico. Se por um lado não acumularam riquezas, por outro semearam bravamente pelas terras férteis em que passaram a galhardia e resiliência de seus ancestrais, deixando aos seus inúmeros descendentes exemplos preciosos e tesouros de fé, esperança e coragem. Have pride in humble ancestry. McCoy. Tenha orgulho de seus ancestrais. Tradução nossa. São as pessoas simples que eu procuro, o sal da terra, por assim dizer. Aqueles que desbravaram a terra virgem e fizeram os frutos dela irromper. São eles que eu gosto de encontrar ao viajar pela estrada da genealogia. E é por orgulho deles que revisito seus passos, para que seus nomes possam ser eternizados. It is the humble people I seek, the salt of the earth, so to speak. The ones that cleared the land and sowed the grain with bare hand. They are the ones I like to meet when traveling the genealogy street. It's for pride in them I play the game, to preserve for posterity their name.